Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria poder começar mais um dia na presença de Deus, separando esse tempo para alimentar a alma, fortalecer o espírito e alinhar o coração com a vontade do céu. Que agora tudo ao redor diminua, que as preocupações se calem e que a voz do Espírito Santo fale de forma clara, simples e profunda ao nosso coração. Vamos, como sempre, dar início ao nosso devocional com uma breve oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e com gratidão. Reconhecemos que precisamos da Tua presença, da Tua direção e da Tua voz. Fala conosco, Senhor, neste momento. Renova a nossa mente, fortalece a nossa fé e ajusta o nosso coração com a Tua vontade. Que este devocional produza fruto eterno em nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, o tema da nossa meditação hoje é profundo e essencial para a caminhada cristã. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Esta verdade, ela revela o coração da missão de Jesus, o padrão da obediência perfeita e o caminho que todo cristão chamado deve trilhar. Amados, vamos ouvir a palavra do Senhor. O texto para a nossa meditação de hoje está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Diz assim o texto sagrado: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluias! Essa declaração de Jesus, meus amados irmãos, ela é simples, mas extremamente poderosa. Nela encontramos a essência da vida do Filho de Deus aqui na Terra. Jesus deixa claro que a sua vinda ao mundo não foi motivada por interesses pessoais, por desejos próprios ou projetos humanos. Ele veio com um propósito muito bem definido: cumprir a vontade do Pai. O contexto deste texto que nós lemos, ele é importante. Jesus está falando à multidão depois do milagre da multiplicação dos pães. Muitas pessoas o seguiam não porque queriam obedecer a Deus, mas porque queriam os benefícios, queriam o pão, milagres, soluções rápidas. E Jesus, com amor e firmeza, começa a ensinar que ele é o pão que desceu do céu, enviado pelo Pai para dar vida ao mundo. Quando ele diz, eu desci do céu, ele afirma sua origem divina. Jesus não começou em Belém, ele veio do céu. Ele existia antes que todas as coisas viessem a existir. E mesmo sendo Deus, escolheu se submeter à vontade do Pai. Aqui nós aprendemos algo fundamental. Submissão à vontade de Deus não é sinal de fraqueza, é expressão de maturidade espiritual. Se o próprio Filho de Deus viveu para cumprir a vontade do Pai, quanto mais nós, que somos totalmente dependentes da graça, que é o favor não merecido do Pai. Jesus não viveu uma vida guiada por sentimentos momentâneos, nem por conveniência. Ele viveu guiado por propósito. Cada passo, cada palavra, cada silêncio, cada milagre e até cada sofrimento estavam alinhados com a vontade do Pai. Meus amados irmãos, aplicando isso à nossa vida hoje, precisamos ser muito honestos conosco mesmo. Vivemos em uma geração que valoriza muito a própria vontade,
As pessoas perguntam: o que eu quero? O que me faz feliz? O que me convém? Mas o Evangelho nos convida a uma pergunta mais profunda: o que será que Deus quer para mim? Meus irmãos, cumprir a vontade do Pai nem sempre é fácil. Às vezes ela nos leva por caminhos que não escolhemos ou que não escolheríamos sozinho. Jesus mesmo, lá no Getsêmani, sentiu o peso da dor e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele afirmou: Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso nos mostra que cumprir a vontade do Pai não significa ausência de luta interior. Significa decisão, significa escolher obedecer mesmo quando dói, mesmo quando não entendemos tudo, mesmo quando o caminho parece estreito. Na prática, cumprir a vontade do Pai se manifesta em escolhas simples do nosso dia a dia. É escolher perdoar quando o coração quer guardar mágoa. É escolher ser honesto quando a mentira parece mais fácil. É escolher permanecer fiel quando tudo ao redor convida à infidelidade. Jesus veio ao mundo com um foco muito claro. Ele não se deixou desviar pelas pressões, pelas expectativas humanas ou pelas tentações do inimigo. No deserto, Satanás tentou oferecer atalhos, glória sem a cruz, reino sem sofrimento. Mas Jesus permaneceu firme, porque o seu compromisso era com a vontade do Pai. No contexto em que vivemos, nós somos pentecostais, irmãos. Nós valorizamos muito a direção do Espírito Santo, e com razão. Mas precisamos lembrar que o Espírito sempre nos conduz à vontade do Pai, nunca à nossa própria exaltação. Onde o Espírito Santo governa a obediência, alinhamento e renúncia. Muitos irmãos, por que não dizer cristãos, querem viver milagres, promessas e vitórias, mas sem abrir mão da própria vontade. Porém, o padrão de Jesus nos ensina que a verdadeira vida abundante nasce da obediência. Foi porque Jesus obedeceu até a morte que hoje nós temos a salvação. Talvez você esteja vivendo um momento de decisões importantes, caminhos a escolher, respostas a dar, mudanças a enfrentar. Este devocional é um chamado do céu para você alinhar a sua vida à vontade do Pai. Nem sempre ela será mais confortável, mas sempre será a mais segura. Cumprir a vontade do Pai Celestial também traz descanso. Quando entendemos que não precisamos controlar tudo, que não somos donos do nosso destino, mas servos de um Deus sábio e amoroso, o coração encontra paz. Jesus descansava porque sabia que estava exatamente aonde o Pai queria. Vou tentar trazer alguns exemplos simples. Um filho que confia no pai pode não entender todas as decisões do seu pai, mas confia no cuidado. Assim somos nós diante de Deus. Quando escolhemos obedecer, mesmo sem entender tudo, estamos dizendo: Pai, eu confio em Ti. Reflita, meu irmão. É sempre bom nós fazermos perguntas para nós mesmos. Olhe dentro de você e pergunte com sinceridade: minha vida tem sido guiada pela minha vontade ou pela vontade do Pai?
Tenho buscado a Deus apenas para que Ele abençoe os meus planos ou para que Ele revele os planos dele a mim? O apelo do coração hoje é claro. Entregue sua vontade a Deus. Coloque seus planos no altar. Diga, como Jesus diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração nunca fica sem resposta. Talvez exista algo que Deus já falou ao seu coração, mas você tem resistido. Um perdão a liberar, uma mudança a fazer, um chamado a obedecer. Saiba que a vontade do Pai sempre conduz à vida, mesmo quando passa pela renúncia. Amados irmãos e amadas irmãs, como sempre fazemos, vamos encerrar esse devocional de hoje com uma breve oração. Pai querido, nós reconhecemos que muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade. Perdoa-nos quando resistimos à tua direção. Hoje nós entregamos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos caminhos em tuas mãos. Ensina-nos a viver como Jesus viveu, para cumprir a tua vontade com amor, fé e obediência. Abençoe cada vida que ora comigo agora, através deste devocional, deste vídeo. Fortalece os fracos, direciona aqueles que estão confusos e renova aqueles que estão cansados. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, que você caminhe nesse dia com essa verdade viva no seu coração. Jesus veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai e nós somos chamados a seguir este mesmo caminho. Viva com propósito, obedeça com fé e confie no cuidado de Deus. Deixa aí para mim aquele joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.